Olá, bem-vindos ao Lusolab, o podcast do Conselho da Diáspora Portuguesa, em que partilhamos os elementos de sucesso do talento português, além fronteiras, numa espécie de laboratório do que Portugal faz de melhor. Os nossos convidados são referências nas áreas que trabalham e nestas conversas exploramos as lições que foram adquirindo ao longo do seu percurso profissional, bem como o seu conhecimento nas suas áreas de especialização, de forma a inspirar quem nos ouve em Portugal ou no estrangeiro. O meu nome é Francisco Carneiro, trabalho como engenheiro de dados na Agicap, uma fintech francesa, nascido em Portugal e formado em engenharia aeroespacial no Instituto Superior Técnico. Hoje tenho o enorme prazer de receber o Daniel Guedelha, fundador e CEO da GenH, uma empresa sediada em Basileia, o grande polo europeu da inovação farmacêutica e de biotecnologia. Com mais de 16 anos de experiência global na indústria farmacêutica, o Daniel trabalhou em diversas funções, assumido vários cargos de liderança como Chief of Staff to the President of Global Health and Sustainability na Novartis. Vamos falar sobre o percurso internacional do Daniel, as lições que foi recolhendo ao longo de uma carreira inspiradora e ainda discutir os desafios e as oportunidades que moldam o futuro desta indústria, ou seja, farmacêutica e biotecnológica. Portanto, dito isto, Daniel, bem-vindo ao Lusolab. É um enorme gosto de ter-te connosco. Obrigado, Francisco. Muito obrigado a todos vocês pelo convite. Claro. Comecemos, Daniel, com uma pergunta que fazemos a todos os nossos convidados, que é a tradição do nosso podcast, que é a seguinte. Se quando eras jovem te dissessem que a tua carreira te levaria a trabalhar lado a lado com a presidência de uma das maiores farmacêuticas do mundo e a fundar uma empresa que quer mudar o futuro da saúde, o que é que tu dirias? O que é que eu diria? Eu diria ao jovem Daniel que muito provavelmente não seria algo com uma probabilidade grande de acontecer, mas que era possível. Mas que era possível. Porque eu acredito muito que é possível nós seguirmos os nossos sonhos, devemos seguir os nossos sonhos, e é essa convicção e estarmos num espaço que gostamos, que nos dá energia, que nos leva muitas vezes a caminhar e a catapultar para outros horizontes. E dito isto, Francisco, falando em outros horizontes e uma demonstração do trabalho que vocês também aqui estão a fazer, o Lusolabs, que nasce numa iniciativa da Diáspora Jovem, do Conselho da Diáspora, um projeto que tenho tido o prazer também de liderar com a Sílvia, o Nuno, o João Taborda e a Magda, que nasce também dessa visão. Nós precisamos de dar voz aos nossos jovens, que são excelentes talentos, e tu também és um caso disso, como todos fazem parte da Diáspora Jovem, e aqui estamos nós. Um projeto que vocês estão a liderar, que vocês estão a fazer acontecer, mas que nasce também de uma visão de dar um espaço. E este conceito de dar espaço é extremamente importante do meu ponto de vista. Se calhar acrescentar que a área da saúde é uma área muito, muito relevante, muito, muito importante, e muitos dos profissionais que trabalham na indústria farmacêutica ou área da saúde têm por base esse dar de volta, esse acrescentar valor, o bem-estar das pessoas. Por isso, há uns anos atrás, se eu diria que iria terminar aqui, era muito pouco provável, mas havia uma possibilidade, e aqui estamos nós. Ok, estou a perceber. Sendo o primeiro passo para acontecer é imaginar. Imaginar, Francisco, e acrescentar ou imaginar um sítio no qual tu achas que te sentes bem, um sítio que quando acordas de manhã te dá energia, e procurar constantemente ao longo da vida, do nosso percurso pessoal e profissional, encontrar esse sítio. E esse sítio às vezes foge-nos e nós temos que ir atrás dele. Claro. Foge-nos e nós temos que ir atrás dele. E é esta constante procurar onde nos sentimos bem, felizes, que é maravilhoso. E já agora vou dar aqui um exemplo, Francisco. O nosso Cristiano Ronaldo. Há uns que gostam, outros gostam menos. O Cristiano Ronaldo é um fenómeno absolutamente excepcional no futebol. Talvez se ele fosse jogar ténis, fosse igualmente muito bom, mas muito provavelmente não era o melhor do mundo. Ele está num sítio em que adora o que faz, claro, e por isso também é excepcional. Sem dúvida. Conhecer os nossos pontos fortes e usá-los para alavancar também o nosso sucesso. Isso mesmo, Francisco. E depois, finalmente, também gostei ter impacto, de querer ter impacto, querer fazer algo que sentimos que conseguimos dar-nos energia e depois conseguimos ter um impacto. É o impacto, Francisco, o ir mais além. O impacto, se calhar, não só no nosso inner circle, no círculo mais pequeno, mas o impacto na sociedade real, em milhares e, se possível, milhões de pessoas. Ok, estou a perceber. E é curioso porque acho que dá um bom seguimento a esta próxima pergunta que eu tinha para ti, que é, analisando o teu percurso, senti que um fio condutor era a curiosidade.
e uma vontade de ligar a ciência, a estratégia e impacto, ligar estas coisas todas. E portanto a minha pergunta para ti é, a teu ver, de onde é que achas que vem essa motivação? Tocaste aí numa palavra que é muito querida para mim. Eu muitas vezes quando me apresento, sou o Daniel e sou uma pessoa muito curiosa. Eu se calhar vou dividir a resposta em duas grandes partes. Parte da ciência e estratégia, em que falavas há pouco, tem muito a ver com a minha família também, os meus valores familiares. A minha mãe professora de ciências e matemática, o meu pai profissional na área de gestão, e essa combinação sempre me inspirou muito. Portanto, muito daquilo que eu sou é também resultado dos meus pais e dos meus antepassados, e eu quero fazer referência a isso. Depois, a questão da curiosidade. E se calhar, Francisco, para partilhar também com os nossos ouvintes, a curiosidade hoje em dia é encarada como muito positiva, e deixa-me relatar alguns dos desafios que eu tenho tido no meu percurso por ser uma pessoa curiosa. Uma pessoa curiosa geralmente quer aprender, quer explorar espaços que não são tão óbvios. É aquela pergunta, quando estamos numa reunião de corporate, numa grande empresa, aquela pessoa que faz aquela pergunta estranha e que todos começam a olhar, aquela pergunta se calhar inconveniente. É uma pessoa que, no mundo também das grandes organizações, depois de uma reunião começa a pensar: e se eu falasse com o departamento de tecnologias para pensar numa nova solução, e faz isso proativamente, e depois quando apresenta essa solução ao chefe diz: o que é que tu tiveste a fazer? Isso está fora do teu scope. E por isso também, ao longo do meu percurso, tenho tido desafios por esta vertente que eu acho que é extremamente positiva, que é ser curioso, querer aprender mais, querer absorver, mas relatar aqui também alguns elementos não tão positivos, de alguma forma, desafios, barreiras que uma pessoa curiosa tem que ultrapassar. Claro, mas sinto que por vezes é preciso, portanto, duas coisas. Primeiro, sair da zona de conforto para crescermos pessoalmente, não sei se concordarias, e claro, para mudar as coisas, referiste a um exemplo de corporate, que por acaso também tive algumas experiências. Para mudar as coisas, às vezes é preciso, não diria quebrar as regras, mas sair um bocadinho, desviar um bocadinho da norma. É desviar da norma, é isso mesmo. Acho que é um ponto excelente. Não é quebrar as regras, isto seja muito, muito claro, ainda mais a indústria farmacêutica altamente regulada, mas sair do normal. E o sair do normal em indústrias muito estabelecidas causa desconforto, é desconfortável. E pronto, e por vezes acabas por ter algumas consequências não tão esperadas e não tão positivas, pelo menos imediatamente para a tua carreira. Claro. E, portanto, falando de saindo do normal, de um ponto de vista positivo, outra coisa que eu achei particularmente interessante do teu percurso e da tua carreira é o percurso que tiveste na Novartis interno. Ou seja, começaste como estagiário, chegaste a uma posição de alta responsabilidade, passando por várias outras posições em que o nível de exigência era diferente, as competências exigidas eram diferentes, e, portanto, eu gostaria de saber se o que é que contribuiu mais para esta tua evolução e a que é que atribuis esta evolução notável que tiveste interna na tua carreira? É interessante. E quem olhar para o meu percurso, eu vou fazer um sumário executivo, é natural que a maioria das pessoas não o conheça. Claro. Eu trabalho há 16 anos na indústria farmacêutica, sou engenheiro de formação do técnico, engenheiro biológico do Instituto Superior Técnico, e fiz várias funções ao longo da minha carreira, desde investigação e desenvolvimento, trabalhar num laboratório com uma bata branca e pipetas, a produzir anticorpos monoclonais numa grande fábrica, inoxes muito grandes, lançar novos produtos farmacêuticos, gerir contas com muita responsabilidade e de alguns milhões, trabalhar em merger and acquisitions, business development, cargos comerciais, e o meu último função na Novartis foi como Chief of Staff. Parece um percurso bem linear, mas não foi assim, não. Teve muitos desafios ao longo deste percurso. Existiram despedimentos coletivos, portanto eu fui despedido ao longo deste percurso dentro da minha empresa, em que, por exemplo, em operações despediram 300 pessoas e disseram que tínhamos de recandidatar às funções. Isto acontece nas grandes empresas. Tive outros desafios, como porque é que uma pessoa que está a trabalhar numa fábrica, imagine uma fábrica muito sofisticada, com equipamentos todos muito bem controlados, e quer ir lançar novos produtos. Na indústria farmacêutica é uma coisa estranha, é esquisito. Portanto, alguém que queira fazer esta transição
tem de alguma forma de forçar. E eu observei várias vezes neste percurso anormal, do qual eu me orgulho muito, que é um percurso muito, muito único, de forçar estas transições. E o forçar a mim, qual é que era o grande drive, a grande força por trás disto? Era a curiosidade. Eu trabalhava na fábrica, eu queria perceber, mas como é que nós depois lançamos estes produtos nos países? Eu trabalhava, por exemplo, como Global Key Account Manager, a gerir outras contas de grandes farmacêuticas, e eu queria perceber como é que se negociavam contratos de Merge and Acquisitions. Então eu fui sempre atrás, procurando adquirir essas novas experiências, com muitos desafios, e portanto é um caminho anormal, único, do qual eu me orgulho muito, construído muito por mim e por todos os advisors, todos os coaches que eu tive, as pessoas mais sénior, que eu vos aconselho sempre muito a falarem com pessoas que tiveram outras experiências, é muito, muito importante. E para finalizar, se calhar, Francisco, numa empresa que eu tenho que dizer, e apesar de tudo, de todos estes desafios, maravilhosa. A Novartis é uma empresa, é um magnet de talento. Conheci uma concentração absolutamente fenomenal de talento global. Eu trabalho na Suíça, trabalhei a minha carreira maioritariamente na Suíça, ainda lá estou hoje, e portanto a Novartis, excelente trabalho que está a fazer em recrutar dos melhores do mundo, que nos desafiam e que nos metem fora da zona também de conforto por vezes. Entendido. E portanto acho que também é interessante esta diversidade que tu de skills que tiveste que executar e de posições nas quais estiveste responsável, também imagino que posicionou no ponto ideal para fundares a tua própria empresa, para estares num sítio em que tens que, como CEO, gerir várias facetas, várias situações. Não sei se concordas, mas penso que esse percurso meteu-te numa posição ideal. Sim, Francisco. Quer dizer, estas coisas, conseguimos montar aqui uma história muito, muito fluida, que é possível porque ela é realmente fluida. Mas tem muitos desafios, muitas interrogações. Eu tive muitas incertezas antes de fundar a Generation Health, que lancei o ano passado, a empresa com base na Suíça, em Basileia, um dos maiores hubs do mundo da indústria farmacêutica, que é uma consultora fundamentalmente. E eu interroguei-me muito. Será que eu quero sair deste mundo corporate onde eu estou há tantos anos e tenho tido tanto sucesso, medido pelo KPI de progressão nas funções? Desafiei-me muito. Se calhar partilhar aqui uma história. O que é que eu fiz para tomar essa decisão? Houve aqui 2, 3 coisas que foram muito importantes para mim. A primeira, sempre tive o sonho, quando saí da universidade, tinha 2 sonhos: conhecer o end-to-end da indústria farmacêutica, estava cumprido, e o outro era abrir a minha própria empresa. Isto foi fundamental. On the go. Outro elemento que para mim era igualmente muito importante, foi muito importante para isto: o meu segundo filho tinha nascido. E eu tirei uma licença de paternidade que me permitiu parar. Nós às vezes precisamos de parar. E refletir neste ponto. E o terceiro, que para mim foi igualmente importantíssimo, eu rodeei-me de um coach de executivos, que está no Reino Unido, a Julie, e o meu life coach, também muito importante. Tenho há mais de 10 anos uma pessoa que me acompanha, que explora a minha cabeça, é assim que eu lhe chamo, e construí esta minha empresa mentalmente, e disse: desafiem-me. O que é que eu não estou a ver? E fui desafiado e tive várias dúvidas. Será que eu passo certo? Mas eu estou a arriscar financeiramente? Será que faz sentido? E eu cheguei à conclusão que era o timing certo, com estes pré-requisitos todos. Não é uma decisão, não me mandei da ponte e claro, fiz muita reflexão. E eu sou engenheiro, fiz contas. Com certeza. Forma de sucesso. Daniel. Também é engenheiro Francisco, muito bem. Daniel, orientando agora a conversa um bocadinho mais para o teu percurso internacional. E o facto de teres passado tantos anos no estrangeiro, gostaria de perguntar, tendo estado estes anos todos fora e tendo uma experiência em contextos multinacionais, que lições achas que os portugueses, tanto os que estão no estrangeiro como aqueles que ficaram por cá, podem tirar da tua experiência internacional? Da minha experiência internacional, eu se calhar vou abrir um bocadinho a pergunta e vou falar de 3 características que eu me apercebi, especialmente quando fui para fora, que nós portugueses temos e que são excepcionais quando nos comparamos com outros países. 3 características. Então, vou começar esta é mais ou menos conhecida, pela capacidade de nos desenrascarmos. Que muitos de nós estão lá fora, e mesmo os que estão cá dentro, nunca tiveram uma experiência internacional, percebem. Isto é uma característica fenomenal quando olhada do ponto de vista da capacidade de inovar
de pensar como se resolve um problema de forma diferente. Claro, sim, também pode servir erradamente para fugir aos impostos, para não pagar multas de trânsito, erradamente, mas esta característica, quando bem usada, é fenomenal e é acima da média das outras culturas. Este ponto é claro. Segundo ponto, também eu direi um bocadinho fora da caixa. Crítica constante. Se nós repararmos, portugueses, estamos constantemente a dizer mal, ou a dizer que não está bem, ou que o governo isto, ou que o restaurante não está a corresponder. Pode ser visto de uma forma negativa. Ao mesmo tempo, nós já reparamos que é feedback gratuito. Claro. Quando bem enquadrado. Vou dar um exemplo. Há pouco eu estava a almoçar e o Francisco foi ter comigo e durante o meu almoço eu pedi um bitoque português e a carne estava bem passada, mas podia até nem estar. Num restaurante seria com facilidade que um português começava: isto está tudo mal passado, um bife, por exemplo. E agora há aqui duas formas. Ou o dono do restaurante vai absorver esta informação e dizer: ok, e então como é que eu podia fazer melhor? Numa outra cultura, por exemplo, nórdica ou germânica, muito provavelmente a pessoa ia, não comia quase o bife nenhum, ia-se embora e era a primeira e última vez que ia ao restaurante. Pois. Nós, com este feedback, chamem-lhe crítica, feedback constante, conseguimos melhorar. Portanto, eu acho que há aqui um ângulo que nós, como povo, temos, que é interessantíssimo e que devíamos alavancar mais. Não olhar tanto para a crítica como algo negativo e protegemos rapidamente, mas como algo bom, positivo para acrescentar. E, por último, um elemento que para mim é muito importante são os núcleos familiares. Nós damos muita importância à família. E não é em todo o lado assim. Pelo menos falo num contexto também europeu. Nós somos especialmente bem conectados com a nossa família, com os nossos valores. E Portugal tem muito bons valores. Dito isto, claro que sempre com a dose certa, mas é outra característica que eu observo e que nos torna mais fortes, mais unidos e mais ligados à nossa cultura. Daniel, pontos muito interessantes que nos permitirão seguramente estar constantemente a querer melhorar e também, alavancar coisas da nossa cultura que poderão ser percepcionadas como negativas, mas que de facto depois também têm esses pontos positivos. Francisco, acrescentar que quando nós estamos junto dos nossos pares, e falávamos um pouquinho disso antes, estas características estão diluídas. Todos somos mais ou menos assim. Quando vamos para fora, e daí eu achar interessantíssimo estas experiências internacionais, dizemos: alto lá, está aqui qualquer coisa que é especial. Claro. Daniel, antes de passarmos à parte da conversa mais orientada para a tua área de especialização, gostaria de fechar com uma pergunta que já exploraste um bocadinho, mas que ainda queres adicionar mais alguma coisa, que é uma das coisas mais interessantes do teu percurso, é esta transição do mundo cooperativo para o mundo de empreendedorismo. E, de certa forma, uma missão mais pessoal, muito embora a pessoa também no mundo cooperativo também tenha um impacto pessoal. O que é que te levou a dar esse salto? Portanto, falaste de um mentor, de uma curiosidade constante e 2 grandes objetivos de vida. Há algo mais que gostarias de acrescentar? Sim, há mais alguma coisa que eu gostava de acrescentar. A GenH, a Generation Health, é uma empresa que tem fins, o objetivo é dar lucro. Ao mesmo tempo, e eu direi, se calhar antes disso, tem uma missão. E eu vou dividir essa missão em 3 grandes elementos. Um é Generation Health, nova geração. Trazer a voz da nova geração, dos jovens, e já agora, os jovens não têm que ser necessariamente biologicamente mais jovens, porque há muitos jovens mentalmente que são biologicamente, com 50 anos, com 60 anos, que são muito jovens mentalmente. Trazer as novas visões, as novas vozes para dentro da área da saúde, nomeadamente a indústria farmacêutica. Isso é uma das grandes missões. Outra grande missão da Generation Health: quebrar barreiras entre Big Pharma e as chamadas biotech startups ou health tech companies. Há um muro muito grande, não só na área da saúde, mas também na área da saúde, entre as grandes empresas e que têm processos muito organizados, muito estruturadas, e as biotech são muito ágeis, rápidas, e há um muro grande, e para o benefício do doente no fim,
é possível quebrar esse muro, porque nós estamos a fazê-lo já com sucesso e alavancar isso. E se calhar para terminar aqui, olhando mais para o país e tenho um sonho, se quiseres, Francisco, eu tenho um sonho, estando a viver há mais de 16 anos num dos maiores clusters do mundo da indústria farmacêutica, eu pergunto-me várias vezes, porquê é que nós não conseguimos fazer isto em Portugal? Ou algo próximo. E esse é um dos meus sonhos. Daqui a 15 anos, Portugal consiga ter um cluster na área da saúde, da indústria farmacêutica, tão forte ou próximo do que hoje observamos numa Suíça. E é possível, temos vários ingredientes de sucesso, outras coisas que temos que melhorar, mas é um sonho que eu quero prosseguir. Fantástico, Daniel. Traz a oportunidade agora de explorar um bocadinho mais essa visão, porque vamos então transitar para o setor da saúde, farmacêutica e biotecnologia. Portanto, antes de falarmos disso, que é um ponto muito interessante e gostaria de ouvir mais, comecemos com um panorama um bocadinho mais geral. Portanto, esta indústria de farmacêutica e biotecnologia é um dos setores mais promissores e de maior impacto a nível global, mas também, a minha perspectiva, não sendo da indústria, é que é um setor incrivelmente complexo também. Para quem nos ouve lá em casa e pode não estar 100% familiarizado com este tema, como também é o meu caso, porque é que, a teu ver, é uma indústria que tem tanto impacto e portanto, tem vindo a ter tanta atenção? Excelente, Francisco, então eu vou aqui elaborar alguns elementos e, por favor, se houver alguma coisa que não seja clara, faz um follow-up question. Certo. A indústria farmacêutica é muitíssimo complexa. O grande propósito é melhorar a saúde das pessoas, curar. Exemplo corriqueiro, nós quando estamos doentes queremos essa uma coisa básica, estamos constipados, não nos sentimos bem, estamos de cama, queremos um medicamento que nos meta na vida normal o mais rapidamente possível. Falando de uma coisa mais básica, depois temos as outras camadas, doenças cerebrocardiovasculares, oncologia, portanto temos camadas muito mais complexas que quando está tudo bem, nem sequer nos passa pela cabeça. Quando alguma dessas coisas tem impacto em nós, ou infelizmente cada vez mais em familiares nossos, vemos, então, porque é que ainda não está nada inventado ali? Porque é que ainda não está nada feito ali? Portanto, é uma indústria, é uma área, vou-lhe chamar uma área, que tem um impacto direto na felicidade das pessoas. E é isso que me faz ainda estar neste espaço e querer continuar a estar neste espaço, porque tu vês o impacto que tens nas pessoas diretamente. Dito isto, altamente complexa. Então, dar aqui algumas nuances. O medicamento, desde que é pensado o primeiro composto até que entra no mercado, demora em média 10 a 15 anos. Okay. Tem que passar por várias fases clínicas e Francisco, também para a nossa audiência, começamos geralmente, isto são números médios, é uma proxy, com 10 mil compostos, que são todos testados, experimentados, e depois passados os tais 10 a 15 anos, entra um deles no mercado. Portanto, para verem a quantidade de ensaios, de experiências que têm que ser feitas para conseguirmos chegar a um produto que é realmente eficaz, que é seguro, que faz aquilo que é suposto fazer, que é melhor comparativamente aos seus pares. Portanto, há aqui uma série de nuances. Portanto, uma barreira justificada, por questões de segurança e de saúde. Com certeza, com certeza. Portanto, tem que ser um processo por definição complexo. Ao mesmo tempo, e no episódio do João Taborda falava da indústria aeronáutica, também é uma indústria altamente regulada. Claro. Ao mesmo tempo, sendo regulada, é possível fazer melhor, é possível ser mais rápido, é possível inovar. Mas eventualmente lá iremos. Dar aqui mais um número. Eu gosto de números, mais um número. Um medicamento, desde que é começado a ser pensado até que chega ao mercado, custa, em média, 2 a 3 mil milhões. Portanto, cada composto que entra no mercado inovador teve esse custo. E não estamos a falar ainda de receita, ok? É cash out, é custo. Agora, para os nossos ouvintes também entenderem, é uma área, uma indústria que tem um risco altíssimo. Claro. Porque se uma empresa só tem um produto e esse produto falha depois desse investimento, ou não tem a entrada no mercado que era expectável, e há muitos é um impacto financeiro muito grande. Claro. Portanto, é uma indústria absolutamente crítica para o nosso bem-estar e ao mesmo tempo com um risco muito alto e com uma exigência de capital muito grandes. E portanto uma barreira de entrada muito elevada? Ou... Sim, naturalmente é uma barreira de entrada muito elevada. Eu direi que, excelente pergunta, a barreira de entrada, para além desses custos que vêm muito da legislação que existe,
também tem a questão regulamentar. Vou dar aqui um exemplo. Durante a Covid, muita gente se pergunta como é que aquelas vacinas foram tão rápidas. Uma das grandes respostas teve a ver com a agilidade que foi possível entre as próprias empresas, mas sobretudo entre a área da farma, da indústria farmacêutica e as autoridades. Vou dar um exemplo concreto. Geralmente, quando se faz um ensaio clínico, juntam-se os dados clínicos e são submetidos às autoridades. Depois o relógio começa a contar, eu estou a fazer uma média, depois há muitas nuances. Começa a contar, a autoridade tem, vou dizer, um número, 3 meses para rever. E depois volta a entregar à indústria farmacêutica. Tem que fazer a correção XYZ. Durante o período da Covid, trabalharam hand in hand, estão together, juntinhos. Interessante. Estavam a produzir resultados às autoridades, porque era uma emergência mundial. E isso acelerou imenso. Portanto, é possível, porque já mostramos há pouquíssimo tempo que o fazíamos, e se calhar acrescentar mais o último ponto, Francisco, que é a colaboração. Para mim, a equipa é muito, muito importante. Durante este período, estávamos a falar de uma emergência mundial e as próprias empresas procuravam ver onde é que havia capacidade extra para fazer mais vacinas. Portanto, houve um período de absoluta urgência, foco e harmonia e trabalho de equipa global. Claro. Como estava a dizer, a necessidade cria um engenho e esse tal desenrascanço no caso do Covid acho que foi importante. Ok, muito claro, Daniel, obrigado. E portanto, é sem dúvida, não sei se toda a gente se apercebe, mas é sem dúvida uma indústria que tem grande impacto na nossa vida. E portanto, já falaste um bocadinho dos diferentes desafios, mas para ti, quais são os maiores desafios que a indústria enfrenta hoje? Então, eu trabalhei há alguns anos em estratégia global. Eu podia entrar aqui por várias áreas, aqui tirar uma nota: população, o aumento da população, as tecnologias, agora uma questão mais geopolítica, as barreiras, as tarifas que estão impostas, como o país dos Estados Unidos, esta guerra que estamos a assistir, as tensões geopolíticas, o questionar da democracia. E eu podia elaborar estes pontos todos com um impacto direto numa indústria como a farmacêutica, com facilidade. Ao mesmo tempo, deixem-me pegar aqui num ângulo se calhar menos provável. Para mim, um dos maiores desafios da indústria farmacêutica, mas não só, das grandes indústrias globais, é o facto de estarem sobretudo focadas no chamado Global North. O mundo tem 8 mil milhões de pessoas. Na Europa, Estados Unidos, América do Norte, mais Japão, fazer uma proxy, temos 1.000 milhões de pessoas. Em quase todas as indústrias, que muitos dos nossos ouvintes trabalham, quando são pensadas tecnologias, inovações, quase sempre os mercados primeiros são estas geografias. Com algumas exceções, temos a ascensão da China, a Índia, um pouquinho aqui e ali, mas de uma forma geral. Para mim, um dos grandes desafios da indústria de uma forma geral, e em particular da indústria farmacêutica, é pensar em modelos de negócio, e aqui é uma convicção minha, que sejam financeiramente sustentáveis, por exemplo, em regiões como a África, em regiões como a América Latina, na Ásia. E agora, alguns dos nossos ouvintes dirão, ok, mas como é que isso é possível? É possível. E podem me contactar, já há vários casos práticos que é possível. Agora, é possível estando lá, no terreno, reimaginando os modelos de negócio. Não pode ser copiar, colar aquilo que temos cá. Portanto, para mim, esse é um dos grandes desafios, e a Generation Health quer também ter um papel nesse espaço, porque estamos a falar de 8 mil milhões de pessoas e apenas 1.000 milhões estão a ser servidas. Acho muito interessante e imagino que é também uma oportunidade. Ou seja, hoje pode não ser financeiramente viável. Isto é uma pergunta de quem está no exterior. Mas se encontrar a maneira de o ser, indo para o terreno, como estás a dizer, abre mercados enormes. Por exemplo, o mercado africano é um mercado que tem um potencial no futuro muito grande. É fenomenal, numericamente e também a nível de capacidade que eles têm agora. Aqui o ponto importante, eu até desafiaria, já muito, é possível já fazer nesses países. Mas, novamente, tem que estar no terreno e tem que se redesenhar os modelos de negócio. Eu não estou a dizer que é fácil, porque se fosse fácil já estava feito. Mas existem alguns exemplos já reais disso a acontecer. Ok. E, Daniel, eu acho que esta pergunta é particularmente pertinente de uma pessoa na tua posição, especialmente agora sendo CEO. O que é que para ti faz com que um líder seja
verdadeiramente eficaz nesta indústria? Há algo que gostarias de salientar e que seja específico à tua indústria? Interessante. Então, olha, Francisco, se me permites, eu vou estar aqui, não demasiado tempo, mas há algum tempo, e vou dar um step back, vou dar aqui um passo atrás, que é o que é o líder e o que é um chefe. Vou usar estas duas palavras. Ao longo da minha carreira, já tive em contacto com várias posições e muitas delas muito sénior, inclusive em mundo corporate, políticas, e eu posso dizer, da minha observação, eu diria que encontrei menos de 20% de líderes e mais de 80% de chefes. O que é que para mim é um líder? Um líder é alguém que tem visão e que com a visão traça um caminho e consegue realmente executar uma estratégia que está ligada com a visão. É alguém que catalisa as equipas. E aqui sobretudo nos cargos muito altos, uma observação que para mim é um KPI de sucesso, um KPI de sucesso muito interessante. Quando uma líder ou um líder se rodeiam de pessoas que discordam delas ou deles, isso para mim é logo um sinal. Temos ali um líder ou uma líder potencial. Reparem, os nossos ouvintes e muitas das pessoas com poder, tanto do ponto de vista privado como público, político, há uma tendência natural, com aspas, de se rodearem por pessoas que concordam com elas. Porque é mais fácil, porque é mais rápido, porque as decisões são tomadas de forma mais acelerada. Mas não são necessariamente as melhores decisões. É desconfortável estares rodeado por pessoas que discordam de ti. Portanto, isto para mim é também um KPI muito, muito, muito importante. Eu direi outro elemento para mim essencial. O ouvir. E desafios quando tiverem reuniões de liderança, deem uma olhada nos cronómetros e vejam quanto tempo o líder ou o chefe fala, ou a chefe fala, e quanto tempo ouve. Certo é que há alturas em que se tem que tomar decisões, concordo absolutamente, estive aí de estar várias vezes, ao mesmo tempo, muitas das vezes não. Quantas vezes o chefe ou a chefe fala, e depois é aqueles 2-3 minutos finais que a reunião tem que acabar, e alguém tem alguma coisa a dizer? Obviamente que não. Claro. Passado uma hora, tanto tempo. E eu direi, se calhar, para terminar aqui, este ponto para mim é muito relevante, tem a ver com o arranjar tempo para falar com quem quer que seja, tanto da organização como fora da organização. Algumas das pessoas que certamente irão ouvir este episódio me conhecem. Eu tenho feito ao longo dos últimos anos muitos contactos através do LinkedIn. Estou a falar de CEOs, de pessoas de outras indústrias, e há um padrão que eu encontro, é interessantíssimo. Cargos realmente altos respondem sempre, pode demorar mais tempo, pode demorar às vezes um mês, mas respondem, e geralmente, portanto, líderes, e geralmente cargos mais intermédios, ou não têm tempo, e eu entendo, nomeadamente no LinkedIn, ou o que é que tu me queres vender, não têm interesse / curiosidade em perceber o outro espaço e o outro lado. Dito isto, o que eu acabei de dizer, observei na indústria farmacêutica, e eu acrescentaria, para um excelente líder, eu acrescentaria o ponto de seres disciplinado, assertivo e muito, muito metódico. E se calhar, Francisco, deixa-me só navegar aqui através de um conceito que eu acho que pode ser muito interessante para os nossos ouvintes, que é o conceito de corporate athlete. Então, alguns de nós já fizeram desporto, alguns de vocês já fizeram de alta competição. Nós, quando fazemos desporto, temos um jogo importante no fim de semana, ou um evento, ou uma competição, preparamos-nos, dormimos bem no dia anterior, comemos bem, descansamos. No mundo corporate, fazemos isso QB. E estou já a terminar esta parte. Eu acho que há aqui um elemento interessantíssimo, que é o que é que queremos otimizar num corporate athlete. E para mim a resposta é simples. É o cérebro. Quantas das pessoas, líderes que nos rodeiam, constroem a sua vida
in a way, privada, profissional, para otimizar o skill mais importante, o asset mais importante, que é o cérebro. Desde a alimentação, desde estar com a família e ter tempos de descanso com os amigos e de fun. Porque o equilíbrio, importantíssimo, isso para mim faz parte do equilíbrio. E vou finalizar. Ok, Daniel, mas tens algum exemplo disso? Vou dar 2 nomes. São pessoas reais. Uma mulher e um homem. Mulher, Isabel Afonso, absolutamente extraordinária. Homem, Jer Collins, um cargo de executivo na Moderna. Muito bem. Daniel, fantástica resposta. Não quero simplificá-la porque tocaste em muitos pontos, mas retirava só uma das mensagens interessantes que eu achei muito interessante da tua resposta, é este aspecto de humildade num líder, ou seja, rodear-nos de pessoas que podem discordar connosco e sendo humilde aprendemos mais. Porque é preciso ser humilde, aceitar que não conhecemos para aprender. Muito obrigado, mas pronto, muito mais para a tua resposta que adorei, mas agradeço. Daniel, pode ser uma pergunta um bocadinho clichê, Força. mas acho que nos dias de hoje não podemos evitar o tema da inteligência artificial, que é uma buzzword nas indústrias. Gostava de saber se há algo específico à tua indústria que gostarias de partilhar. Onde é que a inteligência artificial pode ser mais transformadora e onde é que hoje ainda não estamos a tropeçar, ainda não estamos no ponto ideal? Ok, não, eu vou dar uma resposta. Pronto, isto dava um episódio, ele mesmo. Vou dar dividido em 2 partes. A primeira, estrategicamente, a indústria farmacêutica e a área de healthcare ainda não estão a usar uma parte significativa das potencialidades da inteligência artificial. Portanto, ainda há um caminho gigantesco pela frente. Estamos a falar de uma área, healthcare, saúde, com muitos dados, muita data intensive, e como tal ainda não está otimizado, nem estão ligados. Um dos grandes desafios muitas vezes é como é que tu ligas os dados de um hospital público a um hospital privado, tão simples quanto isso, de uma empresa farmacêutica privada a uma empresa XYZ pública, a uma instituição. Portanto, há aí esse desafio. Infraestrutura, também parte muito da infraestrutura. Portanto, aí estrategicamente há um potencial gigantesco. Aplicações práticas. Há pouco falava então dos 10 a 15 anos que demora a desenvolver uma molécula, com um investimento de 2 a 3 mil milhões, e com muitos ensaios clínicos que têm que ser feitos por lei. Há pequenas exceções à esquerda e à direita, mas tem que seguir um determinado padrão, e tem que ser feitos em pessoas, em humanos, depois são saudáveis, depois as pessoas estão doentes, e ao conseguires encurtar esse espaço, ou num mundo que virá a algures, simulares dentro de um computador a dinâmica de um fármaco, que é uma coisa mega complexa, o nosso corpo é muito complexo, consegues encurtar esses tempos. Ou consegues definir melhor os targets, do ponto de vista científico, ou consegues identificar melhor as moléculas, ou consegues melhor definir onde fazer os ensaios clínicos. Portanto, já está a ser usado, e há um potencial crescente nesse espaço. Fantástico, obrigado, Daniel. Para concluir esta parte, e portanto entramos na reta final do episódio, gostaria de acabar com uma pergunta que, muito embora seja a última, não significa que não seja muito importante, que é o futuro desta indústria no nosso país, Portugal. O que eu gostaria de saber é, com o talento, capacidade científica que temos, mas uma escala menor, Portugal pode-se posicionar de forma inteligente na cadeia de valor da inovação em saúde, indústria farmacêutica e biotecnologia? E este setor tem futuro em Portugal? Era giro. Então, este setor tem futuro em Portugal. Vou fazer o meu statement. Black and binário, 1 ou 0, tem futuro em Portugal. Fantástico. Só puder escolher entre os dois. E porquê é que eu acho que tem futuro? E quais é que são as alavancas que nós temos de trabalhar para garantir esse futuro? Como eu disse há pouco, faz parte do meu sonho. Um deles tem a ver naturalmente com o talento e aproveitarmos muito do talento que também a nossa diáspora tem. Nós temos muito talento que está no país e também temos muito talento que está fora do país. A Suíça, por exemplo, onde eu lidero um grupo de comunidade a trabalhar na indústria farmacêutica, nós temos facilmente mais de 1000 portugueses altamente qualificados a trabalhar na área da indústria farmacêutica. 1000 é um número assustador. E imagine-se parte desses recursos serem mobilizados para Portugal. Portanto, há aí uma alavanca. Contudo, algo mais estratégico, mais robusto. Se me perguntasses o que é que temos que fazer, começar a pensar, trabalhar num plano, eu olharia para
para 2 exemplos públicos que nós temos. Isto pode ter alguma controvérsia, não me importo. Chama-se Auto Europa, outro chama-se Alqueva. Investimento público ou mais privado, Auto Europa, outro investimento mais público, Alqueva. Portanto, foram investimentos que foram feitos de forma estratégica, pensada, com um grande esforço da parte pública, os dois, e que neste momento são provas de sucesso económico nas regiões, a Península de Setúbal, Alto Europa, o cluster está ali criado é absolutamente fenomenal. O Alqueva, chamado Elefante Branco durante tantos anos, e olhem para as magníficas paisagens que temos ali, e economicamente, segundo os últimos números, sustentável. Dito isto, o que é que nós como Portugal temos de fazer na indústria farmacêutica? Identificar as Big Pharma Companies, as grandes empresas farmacêuticas que querem fazer investimentos em 2 passos. Manufacturing, produção de medicamentos. Uma fábrica que produz anticorpos monoclonais pode ter um investimento entre 300 milhões a 500 milhões. Portanto, termos uma proatividade de falar com a gestão dessas empresas e dizer que Portugal também tem uma proposta de valor, tem que ser desenvolvida, obviamente, e otimizar como foi feito por uma Auto Europa, é um caminho, juntamente com centros de investigação e desenvolvimento dessas grandes empresas também, que devem também ter o seu posicionamento em Portugal. Estas alavancas são essenciais, juntamente com, e vou terminar, a alavancagem de empresas de base biotecnológica com ADN português. Vou ser concreto. Sword Health, muitos conhecem, tem sobretudo o mercado nos Estados Unidos, trabalho excepcional, eles estão a fazer. Outra empresa com um CEO português, o caro Jorge, Moonlake, também português, é uma empresa que está cotada no Nasdaq e que, se estivesse na Bolsa Portuguesa, seria a 6ª maior empresa do país. Impressionante. Pois. E, Daniel, muito rapidamente então, falaste em atrair investimento público, mas também privado. No que toca a investimento privado, como é que podemos atrair mais investimento nesta área em Portugal? O privado, refere-se ao privado? Sim. Há várias formas de trabalhar a atração do investimento. Novamente, a demonstração do valor. E aí tem que haver um trabalho mais concertado. E, novamente, não tem que ser o governo a fazer isto. Mas tem que haver um trabalho mais concertado de juntar estes casos de sucesso. Estas empresas que eu falei há pouco, que muita gente trabalha na área da farma e da biotecnologia em Portugal não conhece, Sword Health talvez agora pelos últimos tempos, a Moonlake não, tem que haver um trabalho mais concertado de demonstrar que Portugal tem esse valor, porque isso depois também é ouvido lá fora, e nós temos vários portugueses que estão nessas instituições, Venture Capital, Private Equities, que têm uma posição muito relevante, e estão a vir à cabeça vários nomes, não vou agora aqui falar de todos, que têm um papel relevantíssimo nessas instituições, e esse trabalho concertado, estratégico, tem que ser alavancado. E se calhar, Francisco, se me permites, a última aqui mensagem nesta tua pergunta é: nós como país temos que querer, e país não é só governo, são instituições, público e privado, dizer, esta é uma área que nós queremos apostar e estamos dispostos a investir nela e a haver um concerto da nação nesta direção. Claro. Isto é muito importante. Claro, fazer essa escolha estratégica, estou a perceber. Daniel, muito obrigado. Poderíamos ficar aqui muito mais tempo a falar sobre este tema. Agora entrando, portanto, na reta final do episódio, fechamos com uma pergunta que fazemos a todos os nossos convidados, okay? E para acabar num tom inspirador. Portanto, visto que estamos num lab em que um dos nossos objetivos é compreender os elementos de sucesso do talento português além fronteiras, gostaria de perguntar, Daniel, quais têm sido os teus elementos de sucesso? Nós acabamos por falar de alguns deles. Curiosidade. Ao longo do episódio. Spot on, exatamente. A curiosidade é um deles. E eu acrescentaria um outro, que se calhar não tocámos, que é persistência, perseverança. A capacidade de falhar, ou de dizerem, Daniel, tu falhaste. De alguém dizer, da tua empresa dizer, Daniel, tu falhaste, tu não vais ser promovido, e tu absorveres isso, às vezes chorares, às vezes gritares, muitas vezes ficares muito frustrado, depois passado uns dias dizeres, ok, mas esta resposta não me convence, eu vou continuar a lutar e a trabalhar. E dar aqui um exemplo concreto. Eu na Suíça, e nós quando estamos fora, nós não somos iguais aos locais.
E mais que não seja, isto não é uma questão de discriminação, é relativamente, nós não falamos a língua deles, não nascemos, não somos nativos. Mesmo nós às vezes, quando estamos no almoço, no jantar, nós entre portugueses há nuances, há private jokes entre amigos, nós não percebemos, quanto mais numa língua. Nós não somos, portanto há essa alavanca que tem que ser feita, e nós lá fora, e a minha experiência diz-me que para atingir aquilo que eu tenho conseguido atingir, e que muitos de nós felizmente temos conseguido atingir, temos de trabalhar em média 1,5, 2 vezes mais que os locais. Naquele caso na Suíça são os suíços, franceses, alemães, italianos, que é um país rodeado por grandes gigantes. Portanto, ser perseverante, a ter resiliência é importantíssimo. E levar não, e falhar, caíres, porque tu cais, mas levantaste. Claro. Muito obrigado, Daniel. E, portanto, falando no nós e nos portugueses, o que é que consideras ser a tua contribuição para a forma de sucesso dos portugueses? Já referiste um bocadinho, ou seja, temos que trabalhar mais para mostrar o nosso valor. Algo mais gostarias de... Sim, para partilhar, porque para mim é muito bom os jovens altamente qualificados irem para fora. É muito bom eles irem para fora. Isto pode ser assim, sair assim num título do jornal. É muito bom ir para fora. Assim, nós devemos emigrar. Os jovens portugueses altamente qualificados devem emigrar. O statement do Daniel. Mas agora, por favor, não terminem aqui. Se tiverem a escrever, continuem a frase. Mas é importante, ao mesmo tempo, recuperar recuperar essa contribuição desses portugueses. O que é que quero dizer com isto? Nós temos claramente que garantir o mundo aos nossos portugueses e portuguesas. Alguns devem voltar, não todos. Agora, uma coisa que temos que fazer, e não estamos a fazê-lo bem, temos que ser sábios, que é garantir que estes portugueses e estas portuguesas que estão fora conseguem contribuir para o país. E como é que isto se faz? Eu estou a falar, eu também estou a fazer. Nomeadamente um exemplo concreto, vamos começar em maio, no Instituto Superior Técnico, uma cadeira inteira, uma disciplina, em que tenho o prazer de estar a coordenar, em que vamos trazer como professores, oradores, líderes da indústria farmacêutica, portugueses que estão lá fora há vários anos. E é uma forma, para mim, relativamente simples e fluida, de trazer a massa cinzenta e de dar não só às pessoas que estão cá, mas sobretudo aos futuros líderes portugueses. E isto, para mim, ocupa-me tempo, muitas horas, mas é uma enorme alegria para mim, e eu sinto-me a contribuir para Portugal. Claro, um serviço para o país, ir para fora, aprender, implementar cá, partilhar cá, sem dúvida alguma. Daniel, obrigado. Portanto, Daniel, muito obrigado por teres participado no Usolab. Foi uma conversa super interessante. Espero que os nossos ouvintes tenham achado a conversa tão interessante como eu, que se tenham inspirado com o teu percurso impressionante, com as tuas valiosas lições. Obrigado. A todos os que nos ouvem, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever ao Usolab nas nossas plataformas, nas vossas plataformas preferidas, e partilhem o episódio com quem se possa também inspirar. Muito obrigado e até breve. Até breve.